E nesse momento nós estamos recebendo a visita do Dr. Marcelo Carlos Cândido. Ele é juiz eleitoral da Terceira Vara Civil, é juiz eleitoral e juiz da Terceira Vara Civil. E está aqui para conversarmos a respeito da política em Governador Valadares também, não é, doutor? Também. É um prazer recebê-lo. Boa tarde. É uma satisfação ter essa redobrada de estar aqui, até mesmo pela a convivência que temos aqui na cidade, né? Já de muitos anos, né? Então é um prazer estar no seu programa. E o doutor Marcelo Cândido foi meu aluno. Gente, aos 11 anos de idade. Estamos fazendo história. Exatamente, no Clóvis Salgado, né? Muito boa época, né? Graças a Deus essa aproximação manteve durante esse tempo todo e aqui estou nesse programa seu de grande audiência. Obrigada pela presença. Agora, a trajetória do Dr. Marcelo, ela é muito importante para nós falarmos sobre ela, porque ele é genuinamente valadarense. Nasceu aqui. Nasci em Valadares com muito Estudou prazer. aqui. Fez carreira aqui, embora tenha atuado fora, mas retornando às suas raízes. Depois da aprovação na magistratura, eu tive que fazer carreira, né? Fiquei 7 anos fora e retornei para a minha cidade, para a minha terra. E vamos trabalhar aqui, fazer o máximo possível que a gente puder fazer para satisfazer a nossa sociedade. Certo. E como juiz eleitoral, estamos no ano eleitoral. Então, a gente, quando fala juiz eleitoral e o ano eleitoral, muitos cuidados temos que ter nesse ano, né? Não é fácil. Realmente, né, além do trabalho que a gente já tenta desenvolver na Terceira Vara Civil, são vários processos, não é fácil. A gente tenta o máximo, mas, infelizmente, pelo número de ações, somos poucos juízes, não estamos dando conta de fazer o serviço conforme a população espera. Mas a gente tem tentado fazer o máximo. E, além disso, temos agora as eleições, né? Que, de 2 em 2 anos, são mudados os juízes, né? A questão da rotatividade que tem que fazer, é prevista em lei. Então, nesse ano, estou à frente da eleição, juntamente com outros 2 colegas. Somos 3 juízes eleitorais na cidade, na comarca, fazendo as eleições. Um trabalho extra, mas a gente está tentando, vamos desenvolver com o máximo de atenção, seguindo os rigores da lei. Que a eleição, ela tem que refletir, ao final, no resultado final, a vontade democrática, a vontade da nossa população. Então, qualquer influência negativa contra isso, nós iremos vetar, iremos proibir. De acordo com a lei. Seguiremos à risca. Mas nós temos visto um grande movimento, uma movimentação, no sentido de conduzir o governador Valadares a um segundo turno. Sim. O que precisa para isso? Olha, nós precisamos atingir um número superior a 200 mil eleitores. Então, 200 mil mais um, né? Até o dia 9 desse mês. Até o dia 9. Hoje é dia 5, temos 4 dias ainda. Eu estou mais otimista do que estava há 2 semanas atrás. Porque nós já estamos em... Qual é a contagem hoje? A contagem, porque é bem relativo, porque os dados que nós transmitimos para o tribunal, eles são confirmados posteriormente 3 ou 4 dias para lançar nessa conta final. Então, nós estávamos com 198 mil eleitores, pouco mais de 198 mil, mas só que digitados alistamentos eleitoral, mais de 1.000. Então, nós teríamos aí uma conta, né, de 199 mil e alguma coisa, bem próximo dos 200 mil. Só que nós precisamos dessa confirmação do TRE, né, para sabermos o número exato. Então, eu não tenho aqui em mãos esses números hoje, mas, assim, estou muito otimista que aqueles dados que foram transmitidos ao tribunal e aqueles títulos que ainda estão, aqueles pedidos que estão para ser digitados ainda, eles vão fazer que alcancemos esse número de 200, superior a 200 mil eleitores. Eu estou muito confiante nisso. E o jovem, ele pode ter o seu título eleitoral a partir de qual idade? Olha, ele tem que completar 16 anos até o dia da eleição. Então, se no dia da eleição ele for completar 16 anos, ele pode se alistar desde já, não precisa esperar até lá, não. Então, vai contar a sua participação. Lógico. Na soma, para que possamos chegar ao segundo turno. E ele vai poder votar também, então, no dia da eleição. Por exemplo, se alguém decidir, vou tirar o meu título, eu tenho 15 anos e 11 meses, pode? Então, pode. Hoje e amanhã, tem jeito? Tem, estamos de plantão. Estamos de plantão. Essa reta final nós vamos dedicar com exclusividade para atingirmos essa meta. Mas agora, Tessa, é bom a gente salientar que a nossa participação da Justiça Eleitoral, a primordial intenção nossa é a conscientização política dos nossos jovens. Não é só alcançarmos esse número de 200 mil eleitores, não, segundo turno, não. Nossa principal meta é participar ativamente, né, diretamente com palestras que a gente tem atuado,
nessa conscientização dos jovens da necessidade que é indissociável, mostrar para ele que é indissociável essa vida, a vida particular, com a vida em coletividade, com a política. Então, nós queremos mostrar para ele, acho que estamos conseguindo alguma coisa, né, mínimo que seja, mostrar que é preciso participar ativamente da vida política do nosso país, cobrar do nosso político e eleger aquele que irá melhor atender os nossos anseios, né? O jovem politizado, ele está inserido no contexto da sociedade. Como na minha época, por exemplo, que a política estudantil era tão forte. Nós tínhamos aqui a União Estudantil de Governador Valadares, a UEGV, que naquela época nós éramos tão fortes que nós tínhamos um jornal que ele circulava 3 vezes por semana, que era o Olho, o jornal O Olho, e nós podíamos até eleger. Nós tínhamos uma influência tão direta na política que era possível que, através da UEGV, alguém se elegesse vereador, até prefeito. Os grandes shows nós trazíamos, éramos muito politizados. A política estudantil secundarista já foi fortíssima. Hoje o jovem secundarista, ele é mais alienado, ele é mais ausente. Esse sentimento, essa participação, ela tem que ser reativada para o bem da nossa sociedade. Porque a partir do momento que a gente fica alienado a essa participação, a essa exigência, a essa cobrança, né, nós estamos sendo prejudicados, nós estamos prejudicando toda a nossa sociedade, né, e a nós mesmos, nossos filhos. A gente tem que pensar nisso, que o jovem de hoje, ele vai ser o adulto de amanhã, ele vai pagar impostos, ele vai ser cobrado, ele vai ter obrigações diversas a cumprir. Então, isso tudo vai depender do que for resolvido na política. As nossas estradas estão boas, nossos colégios, nossas faculdades, universidades públicas. A saúde anda saudável? Exatamente. Isso tudo depende daquele que está à frente da administração, daquele ou daquela que está à frente da administração, seja no município, no estado ou da União mesmo. Então, é preciso estar atento a isso, à cobrança, a esse mandato que nós estamos outorgando àquela pessoa que vai nos representar. Então, nós não podemos ficar alienados, nós não podemos ficar omissos nesse processo eleitoral, porque isso é uma tremenda ignorância, eu não tenho outra palavra. Talvez por falta até de informação, realmente, da pessoa ser apolítica, ter aversão à política, porque a vida dele depende necessariamente, a gente volta a bater nessa tecla, do que é decidido pela política. E virar as costas, você então não está participante da sociedade em que você vive, por muito... eu não quero ser candidato, por exemplo. Sou aversa à política, não é assim. A pessoa tem que ser politizada, mesmo que não queira ser candidata a nada. Exatamente. O fato de não ser candidato não quer dizer que tenha aversão à política, pelo contrário. Mais do que nunca, a pessoa tem que ser politizada e estar atento aos problemas que cercam a sua sociedade, o grupo onde ela vive e tudo mais. Né? Exatamente. Igual a gente estava conversando há pouco, os jovens agora com essa arma, essa munição que ele tem de meios de comunicação nesses meios sociais, seria bem utilizada, ela seria uma arma interessantíssima para o processo eleitoral. Né, para a divulgação de ideias, para cobranças posteriormente às eleições, que também é imprescindível isso, como você falou no começo, né, tinha aqui essa participação ativa dos jovens, né, tempos atrás, que precisamos retomar isso no país, para a gente ter uma melhor política e uma melhor prestação de serviço público, que nada mais é o político eleito do que um prestador de serviço público, assim como eu sou, como magistrado. Né? Eu tenho satisfação a dar, eu tenho metas a cumprir, tenho que fazer minha produtividade, e o político é a mesma coisa. Ele não está aí alheio, ou ele não está, ele tem que prestar conta do seu serviço, né? Porque nós somos os patrões, né? É verdade, nós somos. Agora, quanto ao segundo turno, se chegarmos ao segundo turno, e devemos chegar ao segundo turno, isso, em que isso beneficia a política local? Conta para nós. Bem, assim, particularmente, eu acho que seria bastante interessante uma eleição tendo, no segundo turno, 2 candidatos apenas, né? Que o segundo turno vem justamente fazer isso, afunilar a disputa, né? Primeiro turno, independente do número de candidatos, aqueles 2 que forem mais bem votados vão para esse segundo turno. E nesse segundo turno, as propostas, elas vão ter que ser mais transparentes, elas vão ter que ser mais contundentes para convencer o eleitor. Então, vai ficar mais fácil, por sua vez, ao eleitor de perceber a proposta de A e a proposta de B, para depois ter cobrança.
o eleitor vai ter uma oportunidade de escolher melhor o seu candidato, Exato. o candidato que vai E também, definir os Tess, rumos da sua cidade. E também a questão que eu bato também sempre na tecla da cobrança posteriormente à eleição. Nós não podemos só, ganhou fulano de tal e está tudo bom e tudo bem. Não, nós temos que saber o momento, a gente precisa nos organizarmos, né? Termos o objetivo de cobrança, porque não basta cobrar também, porque a oposição ganhou, eu vou cobrar para poder causar problemas. Longe disso, nós temos que ter objetividade, o quê? Interesse público. Então, organização, interesse com vista ao atendimento do interesse público e cobrança. Cobrança como? O Ministério Público está aí, atuante, tem ações civis públicas para poder consertar isso, para impedir aquilo, né? O Ministério Público tem a sua estrutura muito bem, ele aciona a justiça se for necessário, ou então mesmo administrativamente resolve. Então é preciso saber usar essa máquina que o próprio Estado coloca à disposição do cidadão. E se não tiver um instrumento, exigir que sejam criados instrumentos. Aprimoramento da defensoria pública, a gente entende que é necessário também ter na comarca uma defensoria, que é um órgão a mais que vem em defesa do menos favorecido. Então são questões que a gente tem que buscar para o governador Valadares. Então, eu acho que o momento é bem propício para isso e nada melhor do que as eleições para a gente começar a difundir essa ideia. Então, atenção, jovens, até o dia 9, sendo que você pode, hoje mesmo, procurar no fórum... Cartório eleitoral? No cartório eleitoral, você vai procurar e vai se inscrever, você vai tirar o seu título eleitoral e ser participativo da política local e proporcionando um segundo turno à nossa cidade, porque vamos atingir os 200 mil eleitores com toda certeza. Se Deus quiser. Chegaremos até o dia 9, hein, gente? E a cidade também fica mais vista, né, no cenário nacional, inclusive, não é só no regional. Os políticos, eles vão estar mais atentos para Valadares, porque, olha, aquela cidade tem segundo turno. Nós temos que dedicar mais a ela. Então, o que é? Nós temos que ter mais investimento lá, nós que estamos em situação... assim, a gente vai tendo esse raciocínio, que eu acho que é lógico, né? Então, a gente espera que os nossos jovens compareçam em massa até o dia 9 no cartório eleitoral, fica debaixo do Ilusão, perto do Mergulhão, é fácil, né? E estamos atendendo também nas escolas para facilitar essa participação. Também tem aproveitar a oportunidade para aquelas pessoas que estão, mesmo que já são eleitores, foram eleitores, para regularizar seu título. É muito fácil, muito rápido, tá? O atendimento está... Hoje não tem burocracia mais. Não tem burocracia. O que a gente quer é a participação de todos nesse processo político, processo eleitoral. E nós conversamos com o doutor Marcelo Carlos Cândido, juiz eleitoral, ele que é juiz da terceira vara civil de Governador Valadares, se empenhando aí para que nós possamos, inclusive, fortalecer muito mais a nossa cidade, e até, nós diríamos assim, politicamente, mas em todos os sentidos, porque isso acarreta, inclusive, muitos bônus para a nossa economia. Acarretará com toda certeza. Obrigada pela presença, até a próxima oportunidade. Estamos à disposição, Vitessa. Eu agradeço também a oportunidade. E daqui a pouco nós vamos lá para o GV Folia. Aconteceu a festa.